Aplicações, parte 1. Agora falando sobre área entre curvas. Por quê? Uma vez que a gente já sabe calcular a área de uma função, por que não pensar em calcular qual que é a área entre duas funções? E qual é a dificuldade disso ou qual é a estratégia que a gente poderia fazer? Reparem que se a gente não tivesse aqui a função g e eu pedisse para calcular a área entre aqui o menos 1 e esse ponto aqui, sei lá, vamos chamar ele de B, e vamos chamar em vez de menos 1, vamos falar A. Se eu pedisse para calcular a área de F nesse intervalo, a gente iria calcular tudo isso daqui, certo? Toda essa parte aqui em laranja. Porém, se eu pedisse para calcular nesse mesmo intervalo AB a área da função verde, então a gente iria calcular essa parte aqui de baixo. A gente calcularia essa parte. E o que sobra se a gente fizer a área da função f menos a área da função g? Sobra exatamente essa parte aqui em azul. Ou seja, se eu tirar o laranja e tirar a parte verde, o que vai sobrar? Vai sobrar só essa área azul. Ou ainda a área entre a função f e a função g. Então, reparem que a gente não precisa trabalhar só a função com o eixo x. A gente pode trabalhar a área entre as curvas. O que é importante a gente ressaltar aqui é que para calcular a área, a gente vai ter que pegar a área da função maior menos a área da função menor. Aquela velha história do sinal, que se a gente colocar do contrário, a gente iria ter um número negativo. Se a gente colocasse desse jeito, a gente teria uma área menor do que zero. Aí não dá certo. A área é sempre positiva. Então, vamos fazer um exemplo para ver como é que fica a ideia de área entre curvas. Então, tá aqui o nosso primeiro exemplo. Encontre a área entre as parábolas y1 igual a x² e y2 igual a 2x menos x². Bom, vamos olhar um pouquinho o gráfico. O segundo exemplo a gente já pode tentar fazer sem o gráfico. É essa a situação que a gente tem. A função verde é essa daqui, tá aqui escrito y1, e a função vermelha é essa daqui, certo? Que tá escrito aqui y2. Então, eu quero essa área aqui. Repara que o exercício ele não disse pra gente em quais pontos ele quer, de qual ponto até qual ponto. Muitos exercícios aparecem assim. Sempre que não aparece qual é o intervalo de integração que a gente vai ter, no caso, qual é o intervalo onde a gente quer calcular a área, qual é o intervalo? Ele já é, no caso, pré-estabelecido. Ele é exatamente onde as funções se encontram, certo? E como é que a gente descobre quais são esses pontos onde as funções se encontram? É quando a função y1 é igual à função y2, ou seja, quando x² for igual a 2x menos x². Pode ir todo mundo para o outro lado, então eu vou ficar com 2x² menos 2x igual a 0, não vai sobrar ninguém do lado de cá. Vou colocar 2x em evidência, 2x vai sobrar x menos 1 igual a 0. Quando que 2x que multiplica x menos 1 vai dar 0? Quando 2x for 0 ou quando x menos 1 for 0. Nesse caso, o x é 0, ou, nesse caso, que o x é 1. Então, tá aqui o nosso intervalo de integração. Repara que, olhando o nosso gráfico, que a gente já tinha, tem exatamente os mesmos dois pontos, o x0 e o x1, é onde as funções têm exatamente o mesmo valor. Uma vez feito isso, a gente poderia calcular a integral, mas se a gente não tivesse o nosso gráfico, a gente precisaria conferir qual das duas funções é maior. Então, isso é uma coisa bem simples de se fazer também. Basta que a gente pegue um ponto entre os nossos extremos de intervalo e calcule. Então, no y1, quanto que é y de 0,5? Ou seja, quanto é 0,5 ao quadrado? Isso dá 0,25. E o y2 em 0,5? Vai dar quanto? A nossa função está aqui. Então, seria 2 vezes 0,5 menos 0,5 ao quadrado. Isso seria 1 menos 0,25, que dá 0,5
75. Então, a função y2, ela é maior, ó. De novo, encaixa com o que a gente resolveu. E aí, o que a gente faz? Tem duas maneiras também, calculando a área. A gente pode calcular uma integral só, de y1 menos y2 dx, ou, como a gente já sabe que fazer isso daqui é a mesma coisa que fazer isso daqui, a gente pode resolver desse jeito aqui também. Indiferente, nesse primeiro caso que a gente está fazendo, a gente pode escolher bem tranquilamente sobre o que fazer. Então, eu vou calcular de uma vez só. Então, eu vou ter que a área vai ser igual à integral de y2, porque é a minha função maior, menos y1 dx, porque a nossa variável é em x. E os pontos de integração é de 0 até 1. E aí, quanto vale cada uma das funções? A área é a integral de 0 até 1, y2. 2x menos x quadrado menos o x quadrado, que é o y1. Então, x quadrado dx. Como é que vai ficar? Antes de resolver a integral, eu vou juntar essas informações. A gente vai ter que a área é a integral de 0 até 1, 2x menos 2x quadrado dx. Agora sim, soma 1 e divide pelo valor. Vai ficar 2 vezes x quadrado sobre 2, ou melhor, x quadrado, né? A gente já sabe que a integral de 2x é x quadrado, menos 2, que vai multiplicar x ao cubo sobre 3, no intervalo 0, 1. Lembrando que sempre substituir primeiro no de cima e depois no de baixo, a gente vai ter que a área é 1 menos 2 terços, menos, esse menos é da fórmula, 0 menos 2 vezes 0, dividido por 3, qualquer coisa, também vai dar 0. Então, a gente vai ter que a área vai ser 3 menos 2 sobre 3, que é 1 terço. Então, a gente consegue descobrir aqui que a área entre y1 e y2 é 1 terço. Antes de pensar melhor sobre as situações que a gente tem, vamos fazer mais um exemplo para ver um pequeno detalhe. Tá aqui, então, o nosso segundo exemplo. Encontre a área entre e na x e menos x no intervalo 0, 1. E por que eu vou colocar esse exemplo aqui? Por dois motivos. Dá uma olhada no gráfico dessa função. y1 é o nosso e na x e y2 é o menos x. Então, primeiro de tudo, elas têm um ponto de interseção, mas é lá na parte negativa e não nos interessa, porque a gente só quer saber do 0 até o 1. O segundo fato é que, repara que a nossa y ela é sempre positiva, mas eu não sei como é que eu falo que e na x é sempre maior do que menos x se eu não tenho o gráfico, certo? Bom, conhecimentos básicos de funções, a gente sabe que e na x é uma coisa sempre maior do que 0, é uma função sempre positiva. E a gente sabe que menos x, se o nosso x é maior que 0, então esse cara aqui ele vai ser sempre negativo. Então, essa função é sempre positiva. Essa função, depois do 0, ela é sempre negativa, porque escolhe 3, isso vai dar menos 3. Então, ela é sempre negativa, é a reta decrescente, é a reta oposta à reta que a gente chama de identidade. Então, ela é sempre negativa. Aí, o que acontece? Quem é maior, e na x, é maior que essa função. Então, qual que é a segunda parte interessante? Repara que, se eu fosse calcular só a área de y1, eu estaria calculando essa parte aqui. Só essa parte aqui. E se eu fosse calcular a de y2, eu estaria calculando só essa parte aqui de baixo. Certo? Mas então, prof, eu tenho que calcular essa e somar com a área dessa? Pode ser, mas eu não preciso. Por quê? Repara que quando a gente fizer a integral de y1 menos y2 dx, isso seria a mesma coisa que calcular a integral da primeira menos a integral da segunda,
certo? Bom, e essa integral aqui, ela nos devolve um valor negativo. Por quê? Porque ela está abaixo do eixo. Porém, como a gente já tem esse sinal de menos aqui, a gente não precisa se preocupar em colocar um módulo. Na verdade, ele já está colocado por conta desse módulo. Ou seja, ou a gente faz de uma vez e usa y1 menos y2, ou você calcula a área 1, que é esse pedaço, calcula a área 2, que é esse pedaço, e depois que calculou, porque essa daqui você vai ter usado o módulo, aí você vai fazer área 1 mais área 2. Então, duas partes que a gente pode escolher, como a gente quer fazer. O importante é não se atrapalhar e acabar misturando as duas contas. Ou faz separado, acha duas áreas que são coisas positivas e soma elas, ou então faz direto e calcula a diferença entre uma e a outra, a de cima com a de baixo, certo? Então, a gente já sabe todo o processo, eu vou fazer ela direto. A área vai ser dada como? De 0 até 1, que é o intervalo que eu quero, ó, eu não tenho problema. Eu vou colocar y1 menos y2 dx. Como é que vai ficar essa área? Vai ficar integral de 0 até 1, e na x menos o menos x dx. E quanto dá isso? Isso é integral de 0 até 1, e na x mais x dx. Calcular essa integral, a de e na x é o próprio e na x, a de x é x² sobre 2, e a gente coloca em 0 e 1. Vai ficar como? Substituindo em 1, eu vou ter e mais meio. Substituindo em 0, então é menos, eu vou ter e na 0 mais 0. Lembrando que e na 0 não é 0, então sempre cuidem quando for substituir por 0, porque pode ser que não dê 0, como normalmente acontece. Então, eu vou ter e mais meio menos 1, e isso vai me dar e menos meio. Se a gente quisesse, a gente poderia aproximar esse valor, mas tá bem bacana assim, eu acho que a gente não precisa aproximar o valor, dá para entender bem assim como é que fica. E a gente fica, então, com esta resposta. Lembrando que sempre a gente tem que dar resposta para os nossos exercícios. Mas o que falta a gente pensar que não tem nesse exercício e que também não tem nesse exercício aqui? Repara que nesse aqui os dois são bem bonitinhos. Uma função maior do que a outra. Aqui também uma função maior do que a outra. Mas e se fosse, sei lá, alguma coisa meio que um seno e um cosseno, tivesse alguma coisa assim, e eu quisesse calcular a área desse pedaço e desse pedaço aqui, certo? A área entre essas duas funções. Repara que eu teria um problema aqui. Então, porque antes é uma função que é maior, e depois é outra função que é maior. Então, de novo, eu vou precisar calcular esses pontos de interseção. Ou seja, esses primeiros passos que a gente fez no primeiro exercício de calcular pontos de interseção e ver qual função é maior, eles são necessários sempre. Repara que por mais que a gente não tenha escrito nesse exercício 2, mas a gente falou, e na x é sempre maior do que menos x. Então, a gente já tinha decidido isso. E a gente viu no gráfico que dentro do nosso intervalo de integração, a gente não tinha nenhum problema de uma função passar pela outra. Então, o que acontece se a gente tiver, então, essa seguinte situação? Eu tenho que, em um intervalo, eu tenho que a g é maior, e no outro intervalo, eu tenho que a função f, que é maior. O que a gente faz? Bom, a gente vai precisar encontrar estes pontos e analisar em cada um dos intervalos qual função é maior. Exatamente a mesma ideia que a gente fazia quando a gente tinha uma parte da função negativa e uma parte da função positiva. A gente tem que encontrar esses valores que são de interseção. Eles realmente são muito importantes. Então, vamos fazer um exemplo onde acontece esse tipo de situação.
Tá aqui o nosso exemplo. Uma função é seno, a outra função é cosseno e a gente quer a área nesse intervalo, de menos π meios até π meios. E o que vai acontecer então? Eu vou tentar fazer isso sem olhar o gráfico. A primeira coisa que a gente precisa são os pontos de interseção que tem nesse intervalo. Fora dele, não me interessa. Se eles se encontram em outro valor, eles não me interessam. Me interessa só neste intervalo. Como é que eu acho o ponto de interseção? Eu pego a y1 e igualo com a y2. O que acontece com isso? É seno de x igual a cosseno de x. Aí, isso aqui tem vários métodos de resolver, mas se a gente parar para pensar bem rapidinho, a gente consegue, olhando para os ângulos que a gente conhece, dizer qual é o ângulo que tem o seno e o cosseno igual. O que é? É o x igual a 45 graus. Bom, estamos trabalhando em radianos, então em vez de escrever 45, a gente vai escrever π quartos. Então, aonde que o seno e o cosseno têm o mesmo valor? Bom, é quando o nosso ângulo for π quartos. E tem mais alguém além do π quartos neste intervalo aqui? Porque, logicamente, se o seno faz isso aqui e o cosseno faz isso aqui, eles se encontram em vários locais. Se a gente for analisar pensando no nosso círculo trigonométrico, a gente tem que o seno e o cosseno são iguais tanto no primeiro quadrante, quanto no terceiro quadrante, porque aqui os dois são positivos e aqui os dois são negativos. E o intervalo que a gente está olhando é o primeiro e o quarto quadrante. A gente está olhando para esses dois. Então, de fato, a gente só vai ter esse ponto de encontro. Poderia ter mais se a gente tivesse um intervalo um pouco maior. Se a gente pegasse esse intervalo aqui, ou se a gente pegasse esse intervalo aqui, a gente já teria 2 pontos de interseção. Uma vez encontrado o ponto de interseção, a gente tem que definir quem é maior em qual local. Bom, a gente está com 2 intervalos. O nosso primeiro intervalo, ele vai de menos π meios até π quartos. A gente pode pegar qualquer número nesse intervalo para descobrir quem que é maior. Logicamente que o x igual a 0 é um cara que está dentro desse intervalo. Então, bom, a nossa y1 é seno. Quanto que é seno de 0? É 0. A nossa y2 é cosseno. Cosseno de 0 é 1. Então, nesse intervalo, a gente tem que y2 é maior do que a y1. Olhando agora no outro intervalo. O outro intervalo é π quartos até π meios. Bom, a gente pode, inclusive, usar π meios. A gente só não pode usar π quartos, porque senão dá o mesmo resultado. Então, vamos usar π meios. Lembrando que π meios é 90 graus. y1 vai ser seno de π meios, seno de 90 é 1. E y2, cosseno de π meios, cosseno de 90 é 0. Então, neste intervalo, a y1 é maior do que a y2. E aí, agora sim, a gente vai encontrar a área. E como é que eu faço? Ou uma integral só, ou 2 integrais. Vou fazer dessa vez 2 integrais. Então, eu vou chamar de área 1 a integral de y2 menos y1 dx. Ela vai de menos π meios até π quartos. Eu estou fazendo esse caso aqui. Bom, como é que isso vai ficar? Isso vai ser integral de menos π meios até π quartos de qual função? Cosseno menos a função seno. Então, cosseno x menos seno x dx. Aqui é aqueles exercícios bons para a gente cuidar com o sinal de integral e derivada de seno e cosseno. A gente vai ter que a área 1 vai ser o quê? Integral de cosseno é seno, porque a derivada do seno é cosseno. De menos seno vai ser cosseno, porque a derivada do cosseno menos seno. E eu vou ter que fazer isso em menos π meios e π quartos. Então, calcular trigonometria. Área 1 vai ser
seno de π quartos, seno de 45, mais cosseno de 45, menos, esse menos é da fórmula, f de b menos f de a. Então, a gente precisa de um parênteses aqui, seno de menos π meios, mais cosseno de menos π meios. Para quem não lembra, a gente pode olhar o menos π meios como 270 graus. Ele é o cara aqui de baixo. Então, como é que vai ficar isso? A nossa área 1 vai ter o quê? Raiz de 2 sobre 2, que é seno de π quartos, mais raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de π quartos, menos seno de 270, menos 1. Cosseno de 270, 0. Então, a gente tem o quê? Meia raiz mais meia raiz é uma raiz. Então, a área 1, ela vai ser raiz de 2 mais 1. E aqui eu não consigo mais fazer nada. Então, agora, vamos fazer a área 2. A área 2 é da onde até onde? É de π quartos até π meios. Então, π quartos até π meios. Quem e quem? Bom, a função maior é a y1, então é seno menos cosseno. Então, aqui a gente vai colocar seno x menos cosseno x dx. Bom, e como é que vai ficar essa integral? Qual que é a integral do seno? É menos cosseno x. Menos, qual a integral do cosseno? É seno. Então, fica menos cosseno, menos seno. E no intervalo, π quartos, π meios. Só substituir os valores, a gente vai ter que o A2 vai ser menos cosseno de π meios menos seno de π meios, menos o menos da nossa fórmula, que agora eu vou substituir o de baixo, menos cosseno de π quartos, menos seno de π quartos. Quanto vai ficar isso? A área 2 vai ser cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Então, vai ser menos 1, menos, bom, quanto que é cosseno de π quartos? É raiz de 2 sobre 2, menos o seno de π quartos, que também é raiz de 2 sobre 2. Essa conta aqui vai ficar como? O A2 vai ser menos 1. Aqui dentro eu tenho menos raiz de 2. Com esse menos aqui de fora, eu tenho mais raiz de 2. Tá, mas isso aqui deu de fato um número positivo? É só a gente lembrar que uma aproximação boa para a raiz de 2 é 1,4. 1,4 menos 1, de fato, é um cara positivo. A gente tem que ter aqui um cara positivo, porque a gente pegou a função maior menos a função menor. E aí, a gente tem que terminar o nosso exercício assim. A área total é área 1 mais área 2. Ou seja, a gente vai ter raiz de 2 mais 1, menos 1, mais raiz de 2. Ou seja, a nossa área total é 2 raiz de 2. Escrever a resposta para ficar bem bonitinho. E olha que legal se a gente olhasse o gráfico como é que era. Dá uma olhada. Exatamente esse ponto aqui é o π quartos, que é onde eles se encontram. A gente calculou essa parte negativa, entrou junto com todos os sinais que a gente colocou lá. Essa parte aqui, tudo isso a gente fez de uma vez só. E depois a gente ainda calculou esse pedacinho. Lembrando sempre que é a área entre as curvas que a gente quer, certo? Então, aqui a gente teve mais um exemplo. Vamos fazer mais um com esses senos e cossenos, porque é interessante. Eles ficam se passando, uma sendo positiva e a outra depois, várias vezes. Calcule a área entre cosseno de x e 1 menos cosseno de x no intervalo 0 π meios. Então, a ideia vai ser a mesma coisa. Primeira coisa que a gente precisa são os pontos de interseção, ou seja, quando y1 é igual a y2. Cosseno de x igual a 1 menos
cosseno de x, ou seja, 2 cosseno de x igual a 1, ou o cosseno de x valendo meio. Logicamente que a gente tem infinitos pontos onde o cosseno vale meio, mas só nos interessa no primeiro quadrante. Então, qual é o ângulo que, quando a gente aplica o cosseno, dá meio? Ou ainda, a gente poderia escrever bem bonitinho assim, ó, vendo que a gente já está acostumado agora com os arcos cossenos. Qual é o arco cosseno de meio? Isso significa x igual a π terços. Π terços, mesma coisa para quem não lembra, 60 graus, certo? Então, o nosso ponto de interseção é esse. O que a gente precisa conferir, então, quem é maior? Então, a gente tem dois intervalos. O primeiro é 0 π terços. Bom, quem que a gente pode pegar no intervalo 0 π terços? Qualquer valor que não seja π terços. Um que a gente conhece, que seria fácil a gente calcular, seria x igual a π sextos. Ele tá ali, ele é 30 graus, então fica um pouco mais fácil. Quanto ficaria y1, então, de π sextos? A gente teria cosseno de π sextos. Bom, qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E na outra, y2 de π sexto seria quanto? Seria 1 menos o cosseno de π sextos. Então, seria 1 menos raiz de 3 sobre 2. Isso seria 2 menos raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente teria mesmo que aproximar os valores, ter uma ideia de quanto que ele vale. A gente pode usar aqui, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, aqui a gente teria aproximadamente 1,7 por 2. 1,7 por 2 daria aproximadamente 0,85. Usando essa informação que a gente tem, seria 1 menos 0,85, que vai dar um número menor, vai ficar 0,15. Então, a gente sabe que nesse intervalo aqui, a gente vai ter que y1 é maior do que y2, certo? Por aproximação, a gente não precisa saber exatamente o valor, basta os valores aproximados. Então, a gente tem aqui essa situação. No segundo intervalo que a gente tem de π terços até π meios. Lembrando que a gente pode usar o π meios, a gente só não pode usar o π terços, porque a gente sabe que daria 0. Então, quanto que é o y1 de π meios? y1 de π meios é cosseno de π meios, que é 0. Cosseno de 90 é 0. y2 de π meios seria o quê? 1 menos cosseno de π meios, ou seja, 1 menos 0, que é 1. Nesse intervalo aqui, a gente tem que a y2 é maior que a y1. Então, agora sim, a gente pode encontrar a área. Vou fazer devagarzinho, porque a gente tem um monte de cosseno aqui, para não se atrapalhar. Vou chamar esse aqui de área 1, vou chamar esse aqui de área 2. Então, primeiro, vamos calcular área 1. Ela vai ser como? Ela vai ser integral, área 1 vai ser igual a integral de y1 menos y2. Então, cosseno de x menos 1 menos cosseno de x dx. Preciso do parênteses aqui por causa do sinalzinho de menos. E o intervalo é de 0 até π terços. Como é que vai ficar isso daqui? Integral de 0 π terços, cosseno menos o cosseno vai nos dar 2 cosseno x menos 1 dx. Já organizamos ali direto. Como é que vai ficar a integral disso daqui? 2 cosseno é 2 seno x menos x. No intervalo de 0 até π terços. Então, como é que vai ficar isso aqui? 2 vezes seno
de π terços menos π terços, menos, por causa da fórmula, 2 seno de zero menos zero. Seno de zero é zero, tudo isso aqui vai sumir. Como é que vai ficar? Isso vai ser 2 vezes o seno de π terços. Π terços é 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, menos π terços. O que eu posso fazer é simplificar esses dois, e a conta vai ficar mesmo raiz de 3 menos π terços. E não tem mais o que fazer. Vamos para A2. Como é que vai ficar A2? A gente tem aqui que é y2 menos y. Lembrando que a y2 é 1 menos cosseno. Então, a gente vai ter que a área 2 é igual a integral de π terços até π meios, porque é o nosso intervalo de integração, 1 menos cosseno x, que é a nossa y1, menos a nossa y2, que é cosseno, dx. Aí, organiza de novo, a gente vai ter integral de π terços até π meios de 1 menos 2 cosseno x dx. E quanto vai dar essa integral? Bom, integral de 1 é x, menos 2 vezes integral do cosseno, seno x, no nosso intervalo de integração, cheio de continha de trigonometria. Como é que vai ficar isso? Vai ficar π meios menos 2 vezes o seno de π meios, menos, de fórmula, π terços, menos 2 vezes o seno de π terços. Lembrando que π terços é 60 graus. Então, aqui, a gente vai ter qual situação? A gente vai ter π meios menos 2, porque seno de 90 é 1, menos π terços, por causa desse daqui, mais 2 vezes quanto que dá o seno de π terços. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí, a gente faz duas simplificações, esse 2 com esse, e eu posso somar essas duas coisas. Eu tenho π meios menos π terços, isso vai dar 3π menos 2π, isso vai dar π sexto. Então, eu posso substituir esses dois caras por π sextos. Então, vou fazer já essas duas continhas de uma vez. Ficando, então, π sextos menos 2 mais raiz de 3, certo? E como é que a gente termina o nosso exercício? Bom, a área vai ser igual a área 1 mais área 2. Ou seja, a gente vai ter raiz de 3 menos π terços, raiz de 3 menos π terços, mais π sextos, menos 2, mais raiz de 3. Essas duas informações eu posso juntar, ficando com 2 raiz de 3, menos 2. Bom, juntando essas duas informações, eu tenho menos π terços, mais π sextos, isso vai ser, mínimo é 6, vai ficar menos 2π, mais π. Isso vai ficar menos π sexto. Então, menos π sexto. E eu não tenho como simplificar mais isso daqui. Então, tudo que eu posso dizer é que a área entre as duas curvas, no intervalo 0π meios, é esse número aqui. O máximo que eu poderia fazer é algum tipo de aproximação. Olha que bacana o gráfico. A gente tem aqui a função cosseno, a gente tem aqui a função 1 menos cosseno, e a gente calculou exatamente quanto dá essa área aqui. E para a gente lembrar que nem tudo são flores em cálculo, vou fazer um exemplo bem chatinho. Repara que desde o início a gente não precisa falar de funções, a gente pode falar de curvas. Todos os exemplos que eu usei até agora são exemplos de funções, mas esse cara aqui, ele já não é mais uma função, ele é só uma curva. Por quê? Porque isso daqui não é uma função, ela não segue para todo x, existe um único y. Ela falha nisso daí, então isso aqui não é uma função, é simplesmente uma curva. Essa aqui é uma curva e uma função.
Então, curva é uma coisa um pouco mais ampla. Para ficar mais fácil, esse aqui a gente vai primeiro olhar o gráfico. A situação é essa daqui. Repara que a y2 ela é uma parábola deitada, lembrando que aqui a gente tem y e aqui a gente tem x, e essa aqui é a nossa reta, essa reta aqui mesmo, bem normal. E o que a gente quer é exatamente essa área entre os dois. Logicamente, se a gente começar calculando os pontos de interseção, a gente calcularia esse valor aqui e esse valor aqui. O problema é que se a gente calcular a integral entre esses dois valores, a gente vai ter esse pedaço aqui. A gente estaria calculando essa área aqui. E isso não está certo, porque o que a gente quer é a área entre. A gente quer tudo isso daqui. Então, essa última parte aqui, ela ficaria faltando. Então, o que a gente faz? Qual o jeito mais simples de resolver essa questão? Lógico, tem várias maneiras. Qual é a mais simples que a gente pode fazer? É imaginar com uma mudança de variável. Repara que a gente normalmente usa eixo y e eixo x. O x é a nossa variável e o y que depende de x. Mas a gente pode ver essa questão um pouquinho diferente. Olha como a gente pode ver. Primeiro, y1, que é igual a x menos 1. Eu poderia reescrever isso aqui como x igual a y mais 1 e deixar uma função x que depende da minha função y. E por que isso é bom? Simplesmente porque no caso do y2, que está ao quadrado, a gente vai ter a seguinte situação. Pega o x e vamos isolar. Primeiro esse 6 passa subtraindo, eu vou ter y ao quadrado menos 6 igual a 2x, ou seja, o nosso x ele vai ser y ao quadrado menos 6 sobre 2. Então, eu vou ter duas funções, x de y igual a alguma coisa. Essa daqui vai ser y mais 1, essa daqui vai ser uma parábola. E por que olhar a função desse jeito ajuda? Simplesmente porque a gente vai conseguir inverter os eixos, ficando com o exercício dessa maneira. Repara que agora essa função aqui, ela é uma parábola. Aqui é o nosso y é a variável e o nosso x que depende do valor de y. Então, a gente simplesmente está invertendo. Agora vai ficar bom. Por quê? Repara que desde o ponto 2 até o ponto 4, eu vou conseguir exatamente toda essa área aqui de baixo. E vai ficar bem escrito, vai ficar bem definido. Repara que não vai faltar nada, como aqui faltava antes nesse pedaço. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é olhar o nosso exercício nesse sentido aqui, certo? É olhar ele daqui para lá. Então, como é que a gente faz? A mesma coisa. Repara que só a função verde é a função de cima e só a função x2 é a função de baixo. Então, a gente pode simplesmente dizer que a área é a integral. Bom, aqui a gente já tem menos 2 até 4 de quem? x1 menos x2 de y, porque a nossa variável é y e não x. Então, a gente simplesmente está utilizando os nossos eixos um pouco diferente. Logicamente que se eu quisesse achar esses pontos aqui, bastava a gente fazer y mais 1 igual a y quadrado menos 6 sobre 2. A gente teria 2y mais 2 igual a y ao quadrado menos 6, ou ainda y ao quadrado menos 2y mais 8 igual a 0, a gente teria os dois y', menos 2 e 4. Esses dois multiplicados dão 8 negativo, esses dois somados dão o b com o valor positivo, ou seja, com o valor trocado do que eu tenho aqui. Então, é exatamente da onde saíram esses dois caras aqui. Então, agora é só resolver a integral em relação a y mesmo. A gente vai ter, então, que a nossa área vai ser menos 2 até 4, y mais 1 menos y ao quadrado menos 6 sobre 2 dy. Posso tanto resolver direto,
quanto primeiro organizar isso daqui. A maioria das partes a gente consegue calcular. De cara, eu só vou arrumar essa parte aqui, ó. Y ao quadrado sobre 2, mais, porque esse menos junta com esse menos, 3 dy. E aí que ficou com dois caras iguais, então a gente vai ter integral de menos 2 até 4, y menos y ao quadrado sobre 2, mais 4 dy. E aí que é a integral que a gente vai ter que resolver, certo? Como é que vai ficar isso daqui? Integral de y ao quadrado sobre 2, menos meio integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, mais 4y, isso em menos 2 e em 4. Substituindo em 4 e já fazendo algumas continhas, o que a gente vai ter? A gente vai ficar com 16 sobre 2, que é 8, menos 1 meio, vezes 64 sobre 3, mais 16, menos da fórmula, menos 2 ao quadrado seria 4 positivo, dividido por 2 vai dar 2 positivo, menos meio, vezes, menos 2 ao cubo vai dar menos 8, então eu vou colocar o sinalzinho lá, 8 terços, menos 8. Então, já estou fazendo as continhas junto. Como é que vai ficar? Vou simplificar o que dá, que no caso é esse 64 com esse 2, juntar as informações que dá, e aqui também dá para simplificar. Vai ficar como 8 e 16, 24, menos 32 terços. Aqui dentro vai ficar menos 6, com esse sinal de menos, mais 6. E aqui eu vou ter menos com mais, vai ficar menos, eu vou ter 4 terços. Organizando um pouco mais, eu vou ter 30 menos 36 terços. 36 terços é fácil de calcular, isso vai dar 12, que nos dá o resultado final, 18. Ou seja, essa área dessa figura aqui, entre essas duas curvas, tem 18. E aí que a gente conclui, então, que a área entre as curvas acima é 18. Repara que se eu falar da área desse jeito aqui, ou se eu olhar a figura desse jeito aqui, bom, o pintado aqui é a mesma coisa, se eu olhar nesse sentido ou nesse sentido. Então, para nós, vale a mesma coisa. Assim, o resultado dessa conta também é 18. É só uma outra maneira da gente de olhar, para a gente não perder nenhuma informação importante. Agora que eu já fiz vários exemplos, os próximos vocês dão conta facilmente.